Oi, prazer, meu nome é Gabriel, site Pentagon Stream, bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar para vocês uma alternativa ao deload tradicional. O deload a gente já sabe que é o momento do treinamento ao longo do macrociclo, onde você vai alterar as variáveis do seu treinamento para poder favorecer momentaneamente a recuperação. Pode ser a intensidade, pode ser o volume, a frequência, a seleção de exercícios, qualquer uma delas. Existem várias formas de fazê-las, algumas muito bem sucedidas, outras nem tanto, mas todas elas, vamos dizer assim, que chegam ao objetivo, que é você pelo menos diminuir um pouquinho a velocidade do seu treinamento para dar tempo do seu corpo recuperar daqueles estímulos. Nesse vídeo eu vou falar de uma alternativa que é você trocar o foco do seu treinamento durante um curto período de tempo. Mas antes disso, aquele recado. Se você gosta de vídeos sobre treinamento de força, postura e assuntos relacionados, não deixe de dar uma olhada aqui no canal Gabriel Martins Fitness. São mais de 500 vídeos com assuntos e abordagens totalmente exclusivas, nunca vistos no Brasil e algumas até no mundo. Pode ter certeza que esse tipo de conteúdo você não vai achar com facilidade disponibilizado totalmente de graça. Tudo que eu peço para você é que, se for possível, ajudar o canal. Você pode fazê-lo de maneira direta, como por exemplo, uma doação no meu Pix, gabrielmartinsfitness@gmail.com. Isso ajuda bastante a gente continuar produzindo conteúdo. Como por exemplo, você pode fazer uma pequena doação de R$10 e pedir um assunto de um vídeo ou apenas um agradecimento. Você também pode contribuir através do PicPay, do PayPal e até uma carteira Bitcoin. Caso não seja possível, você pode fazê-lo de maneira indireta, como por exemplo, deixando aquele joinha, escrevendo um comentário de 3 a 5 palavras, nem que seja falando assim, vídeo muito bom, isso já ajuda bastante o crescimento do canal e as estatísticas. Você pode também se inscrever aqui no canal, eu posto vídeo toda semana, e não se esqueça de clicar no sininho para que você receba notificação toda vez que eu fizer um upload. Dito isso, vamos direto pro vídeo. Veja bem, as formas tradicionais de deload, você vai estar envolvendo alguma coisa do tipo remover seu exercício principal, diminuir a quantidade de séries muito pesadas que você faz, diminuir a intensidade dessas séries muito pesadas, ou seja, ao invés de você trabalhar de 90%, você volta para 50%. Por exemplo, isso envolve, às vezes, você não fazer nenhum tipo de atividade com resistência. Você, por exemplo, uma semana faz só caminhada, corrida, natação, algum tipo de atividade, ou não fazer nada. Você simplesmente não vai na academia ao longo de um período de tempo. Todas elas têm pontos positivos e pontos negativos. Algumas têm muitos pontos negativos, tipo você não fazer nada, na minha opinião, porque você não está favorecendo a recuperação. Para você, de fato, favorecer a recuperação, você tem que fazer alguma coisa. Aí, no caso, a caminhada seria mais interessante do que não fazer nada. Entretanto, eu vou falar aqui no vídeo de uma forma que eu nunca ouvi falar na internet, tá? Ela é até bem conhecida, apesar que as pessoas não tratam ela como deload, que é você trocar momentaneamente o foco do seu treinamento. Como assim? Eu vou deixar de focar o agachamento barra alta para focar o barra baixa? Não. Você vai fazer uma mudança ainda maior. Seria você trocar o exercício, mas também o padrão de movimento que você está fazendo. Um exemplo prático seria você trocar o agachamento frontal por um agachamento com a barra nas costas. Ou o contrário, né, que seria o mais comum. Você trocar o seu agachamento barra alta que você sempre treina nos últimos, sei lá, 8 meses e fazer um mês só de agachamento frontal. Ou se você já faz isso no seu treinamento, não vai ser tão interessante assim. Então talvez um mês só de agachamento Zercher, que poucas pessoas fazem. Ou um mês só de belt squat, que é ainda melhor, é um exercício que promove a recuperação. Você vê que essa mudança ela é um pouco parecida, mas ainda assim tem muitos elementos diferentes. No caso do supino, um exemplo muito claro que vem na minha cabeça seria você trocar um mês sem treinar supino como principal e treinar apenas o desenvolvimento. Ou treinar apenas a paralela, caso você não já faça no seu treinamento. Nisso quer dizer que você não pode mais fazer aquele exercício que você quer fazer? Não. Significa que você vai tratar ele com uma especificidade, um foco bem diferente. Ao invés de você fazer repetição máxima, você vai fazer ele talvez como suplementar. 3 séries de 5 a 8, por exemplo, 3 séries pesadas. Ou um exercício suplementar mais acessório, até mesmo um acessório, fazendo 3 séries de 10, 5 séries de 10. Você vai mudar totalmente o estímulo naquele exercício enquanto prioriza outra coisa. Isso vai fazer com que você não pare de caminhar para frente, né, em nenhum momento, mas vamos dizer que ao invés de você estar andando em linha reta ao seu objetivo, você está andando um pouco na diagonal. Eu estou fazendo estímulos que vão me ajudar ao longo prazo, principalmente se o meu ponto fraco no supino é o ombro e eu treino no desenvolvimento, isso vai me ajudar bastante. Mas você ainda assim não está martelando aquele prego que você já estava ao longo de muitos meses. No caso, o mesmo estímulo, com as mesmas amplitudes de movimento, com os mesmos braços de alavancas, nos mesmos exercícios. Isso, claro, que vai ser mais efetivo justamente com esse foco que eu mencionei agora há pouco. Abrindo um pouco mais nesse assunto, pensa comigo, se meu ponto fraco é peitoral e eu estou sempre treinando supino, é um exercício que treina peitoral? Sim, mas não é o melhor deles. O que seria um pouquinho melhor, talvez? A flexão. É um pouco difícil de fazer a flexão com altíssimas cargas, eu reconheço isso. Então, o que seria ainda mais legal? A paralela. A paralela você pode tratar como exercício principal, se você quiser fazer até esforço máximo, né, ela tem como, mas você pode fazer só séries pesadas, por exemplo, durante um mês, e depois voltar para o seu supino e continuar o treinamento do jeito que estava antes.
esse tipo de abordagem não vale tanto para um atleta que está em um ciclo competitivo. Se você tem um evento, né, um meet, em algum período de tempo próximo, sei lá, menos de 6 semanas, não vai ser legal fazer isso, mesmo porque você estaria dedicando um mês. Mas vamos supor que você tem uma competição só daqui a 8 meses, daqui a 10 meses. Aí você pode dedicar um mês para esse tipo de atividade. Voltando agora ao exemplo do agachamento, supondo que o seu ponto fraco seja o quadríceps, você fazer um mês de agachamento frontal não só vai aliviar você um pouco de trabalhar aqui nas costas, como vai focar no seu ponto fraco, que o agachamento frontal tem uma ênfase muito grande em quadríceps. E o que eu recomendaria fazer juntamente com isso, tá? E aí vem uma parte que é totalmente opinião minha. Não só você trocar o exercício principal, o esforço principal, mas você fazer todo o seu treino como se sempre você estivesse treinando para aumentar aquele exercício. Ou seja, você vai pensar da seguinte forma: o que eu preciso de fazer para aumentar o meu agachamento frontal? Eu preciso de melhorar minha força de quadríceps, o meu glúteo e minhas costas, tá? E você foca esses 3. Ao contrário de, por exemplo, um agachamento que seja wide, barra baixa, que você teria que focar o quê? Cadeia posterior. Posterior de coxa, glúteo e lombar. Entendeu? Então você troca meio que tudo, pelo menos um mês. Mas eu não vou ficar mais fraco? Pode ser que a primeira semana, depois desse mês, você esteja um pouquinho mais fraco. Mas é pouco tempo, cara. As suas adaptações não vão se perder, tá? Você não vai perder ganhos porque você ficou um mês treinando. Mesmo porque você está um mês fazendo agachamento pesado, você está um mês treinando sério. Não é para você fazer moleza, entendeu? Você vai só trocar o foco. Voltando ao exemplo das empurradas no caso do desenvolvimento, o que você faria? Né? No supino, o que eu imagino que vocês treinam? É tríceps, é peitoral, pouquinho de ombro e costas. No caso do desenvolvimento, você vai ter que pensar um pouquinho mais. Eu preciso de tríceps? Ainda preciso. Entretanto, eu tenho que dar um foco maior no ombro e eu tenho que dar um foco muito maior nas costas superior, porque não é fácil para as costas e principalmente trapézio estabilizar uma carga aqui em cima, entendeu? Então você olha como que você ainda está treinando as mesmas coisas, mas com uma perspectiva um pouquinho diferente. Enquanto no supino tradicional é legal você fazer uma extensão de tríceps deitado, para o desenvolvimento talvez seja mais legal você fazer em pé. Pega aquelas outras musculaturas e trabalham de forma estabilizadora. Então, essa mensagem que eu queria trazer nesse vídeo, né? Essa é uma forma de você fazê-la, você não precisa de seguir. Antes de eu encaminhar para o final do vídeo, eu tenho que dar um exemplo do levantamento terra, porque eu acho que é interessante, tá? O que seria uma variação? Existe a mais clássica, que é, em vez de você treinar a sua forma de puxada normal, você treina outra, né? Em vez de você treinar sumô, você treina convencional, ou caso você treine convencional, você passar para sumô por um mês, mas eu acho isso muito pouco, tá? Eu acho que todo mundo que faz puxada tem que treinar os dois, né? Isso é a minha opinião pessoal. O que seria ainda mais legal? Você pode fazer o seguinte, você pode fazer uma puxada não convencional, como por exemplo um Jefferson, por exemplo um hack com o H, né? Em que você puxa a barra, né, atrás das suas costas. Isso seria uma possibilidade, ela existe. Mas o que eu acho que é ainda mais legal é você utilizar o Good Morning. O meu Good Morning sempre apareceu como um acessório ou como suplementar. Sim, mas dessa vez ele vai ser o principal. E você vai pensar da seguinte forma: o que eu preciso para melhorar o meu Good Morning? É lombar? Entendeu? E aí o seu suplementar vai a partir disso. E pelo menos por um mês você brinca, vamos dizer assim, de ser um atleta de outro esporte. Se você é só power, é como se por um mês você estivesse brincando de mexer com o LPO, onde você está focando front squat e overhead press. Essa é um pouco da pegada. Eu acho isso muito interessante, é o que eu estou fazendo atualmente, daí a ideia do vídeo. Você não só vai estar dando ao seu corpo um tempo para recuperar, às vezes você até tem um efeito de manter o treino um pouquinho mais interessante, fazer coisas novas, só que é um tempo curto o suficiente para você sentir saudade de fazer as coisas antigas, e por mais que você esteja fazendo supino há um ano, você vai ter saudade de realizar o supino como exercício principal. Então eu acho extremamente válido. Para você que não é atleta profissional, você que treina por lazer, treina simplesmente pelo desenvolvimento da força, é ainda mais interessante. Você está variando, tem esse elemento do entretenimento, da diversão, do lazer, né? Mas você também tem um elemento de você ser forte em exercícios variados, porque de maneira geral você se torna um indivíduo mais forte. Isso também é muito interessante para esportes mais variados, do tipo CrossFit e o Strongman, que você está utilizando implementos muito malucos, muito diversificados e diferentes. Uma outra ideia que me veio na cabeça antes de acabar o vídeo também é você fazer isso só que com a calistenia. Vamos supor que por um mês você continue treinando pesado, mas sem utilizar de hack barra. Você fica um mês utilizando só exercícios de calistenia. Barra fixa, paralela, né? São todos os exercícios que você consegue usar carga, consegue treinar sério, consegue fazer o mesmo esquema, exercício principal, suplementar, acessório. O que eu preciso para melhorar a minha paralela? Bom, vai ter bastante peitoral dessa vez, né? O que eu tenho que fazer para melhorar a minha barra fixa? Também tem que fazer bíceps, tem que fazer latíssimo. E aí você brinca com isso ao longo de um mês e depois volta. Inclusive tem pessoas que treinam exclusivamente assim. Cada mês elas vão passando de exercício em exercício.
Isso aí vai depender, obviamente, do que você quer. Como eu falei, se você, como eu, treina simplesmente por lazer, saúde, pelo gostar de treinar força, você tá livre para fazer isso. Não existem regras nesse jogo, beleza? Então eu espero que você tenha aproveitado alguma coisa desse vídeo. Me diz aí se você já experimentou com isso. Se não, pense na ideia, né? Tira aí um mês que você realmente não vai competir. Então, assim, não tem necessidade de você fazer o de sempre. E dá uma experimentada com exercícios diferentes. E no mês que vem você me fala o que você achou. Beleza? Se você já fez isso também, me fala aí qual foi a sua experiência. Não deixe de dar uma olhada aqui no canal, são mais de 500 vídeos sobre treinamento de força. Se gostou, joinha e aquele comentário que ajudou bastante. Vou ficando por aqui, se você achou até aqui, muito obrigado.